Nesse momento eu quero apresentar os teus filhos que semearam na tua casa. Peço, Deus, a tua provisão, a tua prosperidade sobre eles. No nome de Yeshua, prospera, abençoa poderosamente. Repreende, Senhor, todo devorador, todo destruidor, e que haja prosperidade na vida dos teus filhos e abundância. Prosperidade em todas as áreas, ó Pai. Tanto na área material como na área espiritual. No nome de Yeshua, Hamashia, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 16. Hoje nós temos aqui duas parashiotes juntas. Chamamos no hebraico Pirkeberot, onde duas parashiotes são ministradas juntas, e quando a paraxá é repetida, isso é algo que nos chama muita atenção na Torá, na palavra do Senhor, e nós temos que prestar atenção, porque o Eterno quer imbuir em nossos corações algumas coisas. Devemos estar atentos a essas coisas, né? Paraxá Acharei Mot, depois da morte, com a paraxá Kedoshim, santos e separados, que está no livro de Levítico 16, até o livro de Levítico capítulo 20, aonde vai mencionar sobre as leis e sacrifícios. E hoje eu vou estar comentando com vocês sobre o conceito da cerimônia do Yom Kippur, porque vai muito além de uma simples expiação dos pecados do povo, né? Então vou estar comentando com vocês um pouco sobre isso. Levítico 16, do verso 1 até o verso 16. E o Senhor falou a Moisés após a morte dos filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Assim Arão entrará no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho e terá calções de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho e com uma mitra de linho, se vestirá. Estas são as vestes santas. Portanto, ele banhará sua carne na água, e então as vestirá. E ele tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para a oferta pelo pecado, Ratã, né? E um carneiro para a oferta queimada. E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si, por sua casa. E ele tomará 2 bodes e os apresentará perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode expiatório. E Arão trará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto, o Azazel. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará expiação por si e por sua casa, e matará o novilho da oferta pelo pecado, que é paz para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasas de fogo no altar diante do Senhor,
e as suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará dentro do véu, Kadosh Kedoshim, e ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E ele tomará do sangue do novilho e o espargirá com o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá do sangue com o seu dedo 7 vezes. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E ele fará expiação pelo lugar santo por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados, e assim ele fará para o tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. Que nós temos uma cerimônia do Yom Kippur, né? E daí a importância do Yom Kippur nos dias de hoje, né? Os justos não têm suas faltas perdoadas em Yom Kippur, pois o sangue do Mashiach é operante no altar e no Santo dos Santos Celeste desde o seu sacrifício. Nós reconhecemos isso. Sabemos que o sangue do Mashiach, ele nos lava, nos purifica dos nossos pecados. Naquela época sabemos que havia essa cerimônia de Yom Kippur anualmente, e o povo ele era perdoado através desse sacrifício dos seus pecados na carne, porém não na alma, só através do único sacrifício Mashiach, Yeshua, que através do sangue dele curou a nossa alma e também as nossas enfermidades e dores que ele levou naquele madeiro. E nós sabemos disso e reconhecemos isso. Mas talvez você pense, mas pastor, nós não precisamos do Yom Kippur hoje. Se o sangue do Mashiach nos purifica, se nós temos o sacrifício, o único sacrifício vivo de Yeshua, por que é necessário o Yom Kippur? E aqui, quando nós lemos o capítulo 16, o capítulo 17, e por que é repetida essa paraxá? Porque o Eterno quer se revelar a nós. Ele quer falar algo mais específico acerca da importância do Yom Kippur, né? Sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, não? Sim, dias difíceis, onde existe um vírus que está destruindo famílias. Cada semana eu recebo uma notícia de uma família que foi deslacerada por causa desse vírus. E você fica chocado, você fica impactado, meu Deus. E é nítido que estamos passando por um juízo. A terra está clamando por justiça. Por quê? Por causa da iniquidade da terra, do pecado da terra, que contamina toda a terra, e a terra está clamando. Aqui nós vemos aqui que o Eterno dá uma ordem a Moisés, e Moisés transmite a Arão: não dá para entrar no Kadosh Kedoshim, no Santo dos Santos, qualquer hora, qualquer momento. Não, tem que ser um momento especial, um momento específico, porque o lugar ali é um lugar santo, é um lugar onde tem que haver uma reconciliação e purificação da terra. Aí inicia a cerimônia do Yom Kippur. Aqui nós lemos sobre toda a liturgia que
teve que passar e atravessar com a purificação é separado dos bodes. Um bode deveria ser sacrificado, era lançado sorte entre os dois, e desses dois, um era sacrificado no santo lugar para expiação do pecado coletivo, e o outro era lançado sorte, aonde Arão tinha que impor as suas mãos e apresentar e pedir perdão pelo pecado do povo, mas internalizando ali, colocando as transgressões e as iniquidades sobre aquele bode, e aquele bode ia para um certo local. Nós não sabemos especificamente, não sabemos quem é Azazel, pode ser um deserto, pode ser um abismo, pode ser um principado, nós não sabemos especificamente. A Torá não explica, não nos traz uma explicação nítida com relação a isso, mas sabemos que esse bode, que era lançado sorte, que tinha que levar com ele vivo o pecado do povo, que o sacerdote deveria pôr as mãos, internalizar ali e apresentar os pecados e colocar sobre aquele bode ele ia direto para o abismo. E era feito toda essa liturgia no templo, e tinha uma pessoa designada que ia acompanhando ele, conduzindo o bode para esse certo local, e naquela época era colocada uma fita vermelha que era presa no bode desse que ia, e a outra ficava na porta do templo, e o povo ficava ali observando. Isso é a Torá oral, mas se você ler Flávio Josefo, ele explica com muita propriedade acerca disso. Existem muitos comentários rabínicos acerca disso, da realidade dessa fita vermelha. E quando o bode ele ia sendo conduzido para aquele local de Azazel, eles ficavam observando a fita, porque aquela fita vermelha, de repente, ela ficava branca. E quando ela ficava branca, era porque o Eterno tinha recebido o sacrifício e perdoado o pecado do povo, né? Tanto que no ano 30, aproximadamente do ano 30 ao ano 33, essa fita, ela não ficou branca mais, porque o sacrifício vivo de Yeshua, que foi o único, eterno sacrifício que se doou por nós, o sangue dele foi derramado por nós, então não havia mais necessidade dessa fita. Assim também como a porta do templo, que se abria toda manhã. Os sacerdotes fechavam as portas, mas quando chegavam pela manhã, o templo estava todo aberto, exposto. Por quê? Porque o véu foi rasgado através do sangue e do sacrifício do Mashiach, Yeshua. Porém, antes, o Mashiach era feito toda essa liturgia, e o Senhor recebia, o Senhor perdoava ali o pecado do povo. E o que Arão fazia? Antes de entrar no templo para fazer a expiação do bode, que foi selecionado para ser sacrificado no templo, para que houvesse um perdão coletivo do povo, antes disso acontecer, ele pegava o incensário, e batia o incensário nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, até que o incensário enfumaçasse todo o ambiente, e até que ele olhasse para a ponta dos seus pés e não enxergasse mais os seus pés. A fumaça tinha que estar em um certo ponto que ele não poderia se ver mais. E depois, quando ele olhava e não se via mais, era o momento que ele entrava no templo, no santo lugar, e a nuvem de Deus plainava sobre o propiciatório. A presença de Deus era real, e ele fazia ali o sacrifício do bode, e era aspergido, com as pontas dos dedos ali na tampa do propiciatório, aonde ele aspergia 7 vezes, para que houvesse a purificação do pecado coletivo do povo. E o interessante é que ele fazia
ele colocava, aspergia o sangue em alguns elementos do templo, para que houvesse também a santificação do templo, daquele local ali. Mas Arão contaminava? Não, o povo contaminava aquele local, então deveria haver também ali ser aspergido sangue, para representar a purificação do ambiente e do local. Então nós celebramos o Yom Kippur com muita alegria e pedimos perdão a Deus. E o Yom Kippur ele tem um significado muito importante, porque é um perdão coletivo, né? Nós, durante toda a nossa vida, né, nós pedimos muito a Deus pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas esquecemos de pedir perdão pela terra, pela humanidade, para que haja um perdão coletivo. É por isso que existe o Yom Kippur, é por isso que existe a importância do Yom Kippur, para que haja um perdão coletivo. Nós que cremos no Mashiach, Yeshua, sabemos que Ele nos purifica e nos lava com seu sangue. Quando nós confessamos e largamos os nossos pecados, nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele cura, Ele sara a nossa alma, Ele sara o nosso corpo dessas transgressões. Para aqueles que não têm Yeshua, eles se preparam durante uma vez por ano para oferecer ali o seu sacrifício, né? Onde eles renunciam algumas coisas e apresentam algumas coisas ao Eterno, né? E aqueles que não têm Yeshua fazem até mesmo sacrifício, né, de galinha, e roda a galinha ali, um desespero de sentir o toque do sangue, né? Por não reconhecer o Mashiach que derramou o seu sangue. Mas nós que temos o Mashiach, temos e recebemos que o sangue de Elohim é que nos purifica de todo pecado, de toda transgressão e de toda iniquidade. E nós cremos nisso e recebemos isso. É por isso que celebramos Yom Kippur. Oxalá se toda a humanidade celebrasse o Yom Kippur e clamasse por perdão. Meu irmão, minha irmã, não é ver coronavírus, não é ver essas tragédias que existem na natureza, furacões, tsunami, terremotos, certamente não haveria. Por quê? Porque o Senhor, Ele ouviria e receberia o sacrifício da humanidade e o perdão da humanidade. Então, quando você vê esses tremores, esses terremotos, tsunami, enfim, todas as catástrofes que existem da natureza, isso aí é a terra clamando por justiça. Clamando por justiça. Isso é muito sério. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo de número 18, a partir do verso 24 e o verso 25, que diz assim: não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque em todas estas são contaminadas as nações que eu lanço fora de diante de vós, e a terra está contaminada, portanto eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra em si vomitará os seus habitantes. Aí ele vai dizer assim: portanto vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não cometereis nenhum dessas abominações, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Por que é que é isso aqui? Porque os cananeus que viviam em Canaã eram um povo terrível, era uma raça de homens terríveis. Então eles se contaminavam entre si com que? Promiscuidade sexual. Então eles eram terríveis, não respeitavam nada, parentes,
Nada, 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 nada. Então, por causa dessa contaminação, o Eterno dá uma recomendação aos seus filhos, para que eles não se corrompessem e para que eles não se contaminassem. Meu irmão, por que veio o dilúvio? Por que houve o dilúvio? Aconteceu o dilúvio por causa dos filhos de Deus, que foram o quê? Foram os juízes, que foram a geração de Sete. Quando Deus volta a falar através de Sete, a sua geração era a geração que transmitia, que levava os preceitos, os conceitos, ensinava a palavra do nosso Deus. E eles se contaminaram com a terra, porque diz o texto que eles viram a formosura das mulheres e deixaram-se levar, e eles entraram numa promiscuidade tão terrível, tão absurda, que eles não respeitavam nem os animais. Nível que chegou. É por isso que o Eterno teve que exterminar os animais da terra, selecionando aqueles da arca, mas o resto foi todo exterminado. O único que não entrou na arca, não teve como entrar na arca, foi o peixe, porque o peixe não teve como eles se contaminarem com o peixe. Para vocês verem o nível da promiscuidade daquela época. Quando um homem ou uma mulher iria se casar, eles iam até o casamento e se relacionavam com as mulheres, com a mulher, e se relacionavam com o homem, os filhos de Deus. Então, por causa disso, o Eterno mandou um dilúvio, porque a terra vomitou ali os seus pecados e as suas iniquidades. Para vocês entenderem a gravidade desses pecados que contaminam a terra e que levam a juízo. Nós estamos passando por um juízo. Por quê? Existe carnaval, é uma festa da carne, da promiscuidade, terrível, que contamina a terra. Existe a corrupção, que é um pecado gravíssimo, que contamina a terra. Existe o pecado da idolatria, um pecado terrível, e é um pecado que contamina a terra. Então a terra está clamando por juízo. É por isso que nós estamos passando por isso. Então é um tempo de arrependimento, um tempo de nós clamarmos a Deus, um jejum coletivo. É nós sacrificar diante do Senhor. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur, você não usa desodorante, você não toma banho, você não come nada durante 26 horas. São 26 horas que nós guardamos ali em jejum, e ninguém usa bijuteria, ninguém usa joias, ninguém usa couro, não usa maquiagem, não usa nada. É uma roupa simples, no ato de quê? De quebrantamento, de reconhecimento que você não é nada. É por isso que Arão, antes de entrar no santo lugar, ele queimava o incensário, esfumaçava todo o ambiente, de uma forma que não tinha como enxergar ele não poderia se ver num ato de humilhação e num ato de quebrantamento. E é dessa forma que nós temos que nos aproximar do Senhor, Nós temos que nos aproximar ao Senhor através do arrependimento, através do perdão, através do quebrantamento. Então, o Yom Kippur, ele existe para acertar nossa vida com o próximo, a quem prejudicamos. Ele existe para avaliar nossas atitudes e as atitudes da nação frente aos princípios divinos. A contaminação da terra é muito pior quando o justo que se corrompe. Por isso é necessário um momento para que o povo de Deus se avalie e busque uma verdadeira mudança. Foi por isso que o dilúvio foi terrível, porque aqueles que deveriam ser justos, que deveriam ser juízes, eles se contaminaram. Então, a Bíblia diz: quanto mais é dado, quanto mais é cobrado. Então, há uma cobrança muito pior para aqueles que têm a obrigação de levar a justiça, a obrigação de ser um justo, de ser um juiz,
E é por isso que isso não pode acontecer, esses tipos de pecado, porque o Eterno cobra de uma forma muito pesada. Nós temos que buscar uma verdadeira mudança. Nós nos arrepender é confessar tais pecados ao Eterno. E também nos arrependermos como representantes de nossa nação. Ainda que não tenhamos cometido tais pecados coletivos. É por isso que nós temos que clamar pelo pecado das nações. E por isso que tem o Yom Kippur, que esse é um momento especial que você ora, que você clama durante 26 horas. Então você tem tempo suficiente para clamar e pedir ao Eterno perdão. Temos a oportunidade de clamar coletivamente, para que o Eterno possa ouvir o clamor dos justos, para que o sangue remidor de Yeshua venha a purificar nosso povo e nossa terra, livrando-nos do estado de iniquidade, contaminação e, consequentemente, juízo da parte de Deus. É por isso que nós temos que clamar. E essa atitude foi uma atitude do Mashiach Yeshua. Ele não tinha pecado, não tinha transgressão, ele não tinha nenhuma iniquidade, mas ele veio nesta terra para se doar como um sacrifício vivo, como diz o profeta Isaías, como uma ovelha muda que foi para o matadouro. Ele sabia da sua lição. Foi por isso que lá no Getsemane, ele chegou no último estágio do sofrimento, porque ele sabia, como homem, ok? Ele estava ali como homem, porque ele se despiu da sua glória por amor a todos nós. Então, como homem ali, ele sabia do sofrimento que ele iria passar, das dores, das humilhações, de todo o quadro que ele iria atravessar no momento. Ele sabia. Foi por isso que ele entrou em aflição e disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas se possível for, faça a tua vontade. E nele, eis-me aqui. Então nós temos que deixar de ser egocêntricos e nós temos que clamar pela humanidade, pedir perdão ao Eterno pela nossa humanidade, por aqueles que estão se contaminando, que estão contaminando a terra. Então nós temos que clamar ao Senhor para que haja uma purificação, imitar a atitude do Messias e assumir uma posição de um verdadeiro intercessor em prol da nossa nação. O clamor e a presença dos justos evita a ira do Eterno sobre a coletividade, aonde a terra vos vomitará, como nós lemos aqui em Levítico 18, capítulo 25. E com certeza, meus irmãos, podemos evitar com isso muitas tragédias e catástrofes naturais, através do arrependimento e através do perdão coletivo do povo. Porém, é importante notar que tal estado de iniquidade de um povo gera também uma contaminação da terra. O fato do santuário em Israel ter a sua localização em uma terra onde está contaminada pelos pecados da nação, faz com que seja necessário sua expiação e purificação. E ele se encontra no meio das impurezas do povo. Levítico 16. Foi por isso que houve a expiação em cima do propiciatório e também no santuário.
lugar, naquele local. O templo, ele tinha que ser aspergido sangue. Mas é por quê? Porque Arão estava contaminando, porque os sacerdotes estavam contaminando os levitas, estavam contaminando o local, a mesa de pães, o incensário, a menorá. Não! O povo estava levando a contaminação. É por isso que deveria haver ali a purificação do templo. E assim, nos nossos dias, não é diferente. Nós temos que clamar ao Senhor para que haja essa purificação, para que o sangue do Mashiach nos purifique dessas transgressões e dessas iniquidades. E nós temos que clamar pelo povo. Nós temos que clamar para que o Eterno possa purificar e ter misericórdia de todos nós. É por isso que havia toda essa liturgia, e isso nos chama muita atenção, porque vai falar de santidade, vai falar de reverência, vai falar de levar as coisas do Senhor com seriedade, de celebrar as festas do Senhor, porque o Yom Kippur é um estatuto perpétuo. Nós temos que clamar, nós temos que orar nesse dia, nós temos que buscar o Senhor, separar esse dia como um Shabat para orar. Irmãos, a quebra do Shabat também é um pecado. É um pecado cometido. E temos que clamar também por perdão, né? Porque o Shabat é um dia precioso que o Eterno nosso Deus deu para a humanidade. É um dia que nós temos que guardar com seriedade, com adoração e com oração. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar no Shabat. Mas se você tem que trabalhar no Shabat, porque você tem a obrigação de manter a sua casa. E a vida é o maior preceito da Torá. Então, você tem autonomia para trabalhar por necessidade, para sustentar a sua família, a sua casa. Então, muitas vezes nós temos que trabalhar no Shabat por causa da responsabilidade de mantermos a nossa casa para levar vida à nossa casa, porque a vida é mais importante do que qualquer preceito. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Estou terminando, capítulo 8, por gentileza. Romanos, capítulo 8, verso de número 19 até o verso 22. Você vai ver o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, usar este conceito. Ele usa esse conceito de Levítico 16, e você vai entender acerca desse princípio de perdão coletivo e a importância de nós clamarmos ao Senhor nesse dia tão especial, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, através do perdão coletivo. A criatura, ela se corrompe, ela comete a iniquidade, as transgressões. Os filhos de Deus, como eu disse no livro de Bereshit, Gênesis, que eles se contaminaram com a terra, e por isso que a terra clamou por justiça, vindo um dilúvio para exterminar e limpar a terra. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, como eu costumo dizer aqui, e não canso de repetir, que é um tempo de perdão coletivo, de arrependimento, de purificação. É um tempo de nós colocarmos o nosso altar em ordem, consertar o nosso altar com seriedade. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil.
Nesse mundo que nós estamos vivendo, estresse, são tantos aborrecimentos, são tantas afrontas, são tantas as perseguições que muitas vezes mexem com o nosso sistema nervoso, porque nós somos homens, somos carne e estamos sujeitos a essas coisas. E muitas vezes nós estamos vazando a nossa carne. Por quê? Por causa das iniquidades, das transgressões, das perseguições, enfim, tudo isso que nos leva, muitas vezes, a errarmos e pecarmos por causa do contexto que nós estamos vivendo. É por isso que nós temos que entender, e eu digo para vocês, as pessoas não estão entendendo, irmãos, o que nós estamos atravessando. Pessoas estão surtando, pessoas não estão cumprindo, crentes estão largando a fé. Cada dia que eu vou ver os noticiários, eu fico mais espantado. Pastores se tornando ateus, pastores se convertendo ao catolicismo, com as suas igrejas, porque estão perdidos. Líderes, pastores dispersos, não estão entendendo o contexto do que nós estamos atravessando. Eu vejo pastores se confundindo, pregando escatologia, os pré-tribulacionistas assustados. Não, mas isso não é perseguição, mas isso é um princípio. Não sabem, não estão entendendo o contexto, porque durante uma vida aprenderam errado. Mas o Eterno tem nos dado a oportunidade de rever os nossos conceitos e voltar atrás. Eu não tenho medo de voltar atrás e me arrepender. Eu não tenho medo de voltar para o trilho, se porventura durante a vida sair do trilho. Não tenho medo, você tem que voltar a reconhecer que você errou, voltar para o trilho. Por quê? Porque você quer o caminho. É só acertar e reconhecer. Mas muitas vezes a arrogância do homem, o homem não quer aceitar isso, porque ele aprendeu isso. Ele é arrogante, então ele não quer se submeter. Não, mas foi ensinado errado, meu amigo. Basta você reconhecer, errou, vamos ver o que está certo. E vamos seguir o que está certo. E vamos ensinar a igreja o que está certo. Mas não, ele sabe que está errado, persiste no erro e continua ensinando o erro aos seus fiéis e confundindo a mente dos crentes. E é isso que está acontecendo agora. Os crentes estão confusos. Eles estão entrando no colapso, porque não estão compreendendo o contexto. Meu Deus, o que está acontecendo? Que perseguição é essa? O que essa morte está, esse coronavírus está dizimando pessoas boas, pastores, crentes, familiares, enfim, estão em desespero. O que é isso? E as promessas? Que perseguição é essa? Meu irmão, minha irmã, é por isso que nós temos que nos arrepender. Temos então um princípio importante de clamarmos a Deus para que haja perdão pelos pecados coletivos, geralmente envolvendo idolatria, imoralidade. Esses são os principais pecados coletivos que geram a contaminação da terra. E uma terra contaminada, quando tem a sua iniquidade visitada pelo Eterno, vomita seus moradores. E não é à toa que os pecados de imoralidade sexual são listados logo antes deste princípio. E é por isso que existe Levítico 18, verso 1. Você está achando o quê? Que o Eterno teve que doutrinar os seus filhos, porque não havia limite para a imoralidade sexual. Os homens não respeitavam sogras, não respeitavam noras, não respeitavam filhos e filhas, não, era uma coisa horrível. Então o Eterno veio para colocar ordem na casa. E você vê que existe uma geração, irmãos, aí existe pessoas completamente imbuídas por principados e potestades que estão querendo voltar esse conceito. Você vai ver deputados querendo
aprovar algumas PECs lá em Brasília, vai falar sobre isso, sobre a liberdade do pai, da mãe, dessa promiscuidade que havia ali, que o Eterno vem, coloca a ordem, coloca restrições, e estão querendo voltar com isso. Pedofilia que você vê aí. Um homem sente prazer por uma criança, demônio puro na mente, iniquidade, promiscuidade terrível, tantas aberrações que existem. Aí o Eterno pega o seu povo e leva para Canaã. Os cananeus, eles eram terríveis, faziam essas práticas, e você vai ver aqui diante dos nossos olhos, aqui no Brasil, querendo aprovar essas aberrações. Meu irmão, Yeshua está voltando para buscar a sua noiva, e a terra está vomitando os seus moradores. Nós temos que pedir perdão ao Senhor, nós temos que clamar ao Senhor, porque a desobediência e a transgressão da lei do Eterno coloca o povo em um estado de iniquidade, e são tratados de uma forma terrível. É por isso que existe o Yom Kippur. Nós temos que clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia e para que Ele perdoe esses pecados. É por isso que a importância do Yom Kippur é extremamente importante, e nós temos que celebrar isso. Existem muitos líderes e muitas pessoas antissemitas que pregam contra o Yom Kippur, mas não precisa. Para que Yom Kippur? Já ouvi pessoas que dizem ser crentes falar comigo, mas não precisa, não consegue entender, porque não entendem, irmão. Sabe por quê? Porque não tem um coração circuncidado, e a revelação da palavra é para aqueles que têm um coração circuncidado. Se não houver um coração circuncidado, não tem a revelação da palavra, aí fica como mula, com os olhos tapados, e não consegue enxergar o que está ali na palavra, e não consegue entender alguns conceitos. É por isso que nós temos que celebrar com alegria e entender a palavra do Senhor, aquilo que o Rabino Shaul ensinava. Ele ensinou em suas cartas, principalmente em Romanos, trazendo esses conceitos de Levítico 16. Rabino Shaul, meu irmão. E você vê ninguém pregar, você não vê ninguém pregando sobre isso nas igrejas, ensinando acerca desses conceitos. Meu irmão, é necessário esse perdão coletivo, esse sacrifício, esse jejum, onde nós clamamos uma vez por ano, para que o Eterno possa ter compaixão da humanidade, por causa da gravidade do pecado. Estamos vivendo dias difíceis. Você vai acessar o YouTube para assistir um vídeo, pesquisar alguma coisa, aparece aquela porcaria do TikTok ali. São jovens que ficam ali rebolando. Para quê aquela porcaria? Aí você está ali para buscar algo de Deus, para pesquisar algo de Deus, aparece aqueles lixos ali. Meu irmão, é esse o contexto. Vai chegar um tempo que você não vai poder acessar a internet, que você vai ter que cancelar a internet. Por quê? Por causa da contaminação. Olha a gravidade que nós estamos passando. Olha o que nós estamos atravessando nesses últimos dias, meus irmãos. São dias difíceis. Então tem que haver uma separação, tem que haver um arrependimento. Nós temos que buscar a Deus por purificação, nos sacrificar em jejum. Tem que haver arrependimento, porque os dias são maus. E olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9. Você lê em casa depois, do capítulo 9 até o verso 14. Eu vou finalizar com 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se houver esse arrependimento, se houver esse perdão coletivo da nação, certamente o Eterno, Ele vai se compadecer de nós, Ele vai mudar a nossa situação, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai perdoar as nossas transgressões, vai ouvir, Ele vai arrancar, vai acabar com esse vírus, Ele vai mudar o cenário da nossa nação, através do seu amor, através do seu
perdão. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, finalizando. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha, humilhação, arrependimento, você tem que se humilhar. E depois ele falou o quê? E orar. Você tem que orar. Não adianta se você não orar, se você não clamar, se você não abrir os seus lábios e falar com Deus. E diz mais: e buscar a minha face. Tem que buscar, meu irmão. Tem que insistir. Ah, não tenho tempo. Ah, não dá, eu tenho preguiça. Tem que buscar, insistir, clamar, suplicar ao Senhor. E buscar a minha face. Se você passar por essas 3 etapas, você se converte. Ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. Você tem que reconhecer as suas transgressões. E tem que haver mudança. Você tem que mudar. Você não pode ser repetitivo. Você tem que mudar. Eu ouvirei dos céus. Oh, aleluia. E perdoarei os seus pecados. E sararei o quê? A sua terra. Ele sara, ele cura, ele muda esse cenário. Se houver o que? Arrependimento, quebrantamento, reconhecimento. Aí ele muda esse cenário, através da oração e através do clamor. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verso 16 diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Quando a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus juízos e os meus estatutos, também confirmarei o trono do reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará verão que domine Israel. O guarda de Israel está guardando e protegendo Israel. Se houvesse um perdão, um arrependimento coletivo, o que Deus faria com o seu povo? Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer nesta manhã. Reconhecemos e sabemos da importância do Yom Kippur, da necessidade que nós temos, Senhor, para que haja um perdão coletivo. E sabemos, Senhor, que há a necessidade do teu povo se arrepender, buscar a tua face, orar e clamar, para que o Senhor possa sarar essa terra. Porque nós estamos vivendo um tempo de juízo onde Levítico 18 está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo isso, Senhor. A terra vomitando os seus habitantes. Deus, que haja purificação, que haja santidade em nossas vidas. Nós temos o Senhor, o Mashiach. O Senhor se doou por nós e por isso a nossa alma é sarada. Nós temos a cura da alma. E o Senhor levou naquele madeira nossas dores e enfermidades. Tudo o Senhor levou. O Senhor tirou o jugo que estava sobre nossos ombros e levou sobre si. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, te buscando, te agradecendo e te pedindo: Senhor, muda o cenário da nossa nação. Por favor, faz cessar essa praga, Senhor, que tem destruído, que tem dizimado pessoas. Visita os leitos das pessoas que estão entubadas.
toda essa politização maligna, Senhor, que está contaminando a terra. Sim, está contaminando por causa da idolatria, por causa da promiscuidade sexual, por causa, Senhor, da corrupção. E esses são os dias difíceis que nós estamos vivendo. Pessoas estão largando a sua fé, que estão se esfriando, Senhor, que estão se acomodando, ó Deus de Israel, que estão perdidas, totalmente dispersas e perdidas. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo. Te pedimos perdão, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Tenha suas mãos para cá. Yevarech Adonai ve'yisberecha, Yarech Adonai panavlecha ve'chunecha, Es Adonai panavlecha ve'aser lecha shalom. Que o Eterno de Israel te abençoe e te guarde, e que Ele possa resplandecer o rosto dele sobre o teu rosto, e que sobre ti Ele tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante sobre ti o teu rosto e ponha em ti a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Uma boa semana para todos vocês. Em nome de Yeshua. Amém. Amém.